A próxima vaga. O impacto da inteligência artificial. Por Francisco Pinto Balsemão. Este é o primeiro de uma série de podcasts que vamos produzir e que tem como título geral Inteligência Artificial, a próxima vaga. Estamos realmente já no princípio ou no decurso de uma primeira vaga. Será que se pode falar já de uma próxima vaga? Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em Hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo. Os meus convidados para este primeiro podcast, para esta primeira gravação, são o professor Arlindo Oliveira, um homem com uma carreira notável nesta área e em várias outras ligadas à informação e ligadas ao estudo dos fenómenos que em torno de nós vão evoluindo em termos informativos. Ele é catedrático do Instituto Superior Técnico, tem um currículo que eu não vou ler porque ocuparia demasiado tempo, mas é também investigador, é um homem que publicou 4 livros traduzidos em diversas línguas, é um homem que tem trabalhado muito nesta matéria da inteligência artificial e que agora criou o INESC-ID, foi diretor do Nó Português da Rede Europeia de Dados Biológicos LX, professor visitante no MIT, na Universidade de Tóquio, investigador do CERN, do INESC e por aí fora. Peço desculpa, meu caro Arlindo, de não ler todo o seu currículo, ocuparíamos demasiado tempo e ele é suficientemente rico para ser conhecido por toda a gente. E até agora no técnico, por causa da IA, também já lhe chamam o inteligente Arlindo. É. E o outro convidado é o professor Miguel Poiás Maduro, que tem uma carreira também portuguesa e internacional como professor na Católica, em Lisboa, no Instituto Universitário Europeu, onde continua a ser professor convidado, em Florença, não é? Exatamente. Onde teve uma carreira também brilhante e que tem tido também intervenções e presenças em Chicago, na London School of Economics e por aí fora, além de ter sido ministro num governo em Portugal. É verdade. Também é bom não esquecer essa parte, não é verdade? Esta primeira conversa fiz-a, no fundo, saber o que é que evoluiu na inteligência artificial. Nós, no fundo, arranjámos aqui um título: Geopolítica. Estamos apenas no início da inteligência artificial e como e quando será a próxima vaga? Essa é uma questão muito genérica, eu sei, mas para quem conhece este fenómeno e esta nova fase de criação humana e máquina que estamos a viver, é importante saber a vossa opinião. Isto é o princípio e ainda há muito a fazer, ao que parece, ou já estamos em plena fase de maturidade? Não, eu acho que estamos muito no princípio. As tecnologias que existem são ainda muito incipientes em diversos aspectos e penso que vamos continuar a assistir a desenvolvimentos significativos nos próximos anos, nas próximas décadas. Classificar em vagas é sempre difícil, especialmente quando se está no meio do mar, saber se estamos numa vaga ou entre vagas. Quer dizer, houve de facto aqui uma primeira grande vaga na percepção do público, não é? O ChatGPT apareceu na percepção pública com muita intensidade, embora realmente tenha havido um contínuo, é mais um tsunami que sobe lentamente do que exatamente uma grande vaga. Mas esse tsunami, digamos, rebentou pela primeira vez na praia há um ano atrás, para usar esta mensagem, não é? Para usar esta imagem. Não acabou, acho que ainda estamos aqui um bocadinho enrolados na primeira onda, mas provavelmente vamos ter mais algumas ondas nos próximos anos, à medida que estes sistemas, os modelos de linguagem, forem sendo integrados em sistemas cada vez mais complexos. Sistemas que, além do modelo de linguagem propriamente dito, depois interajam com sistemas que percebem política, de ciência, de matemática, do que for, de negócios, de contabilidade, e eu acho que vamos assistir a isso nos próximos anos e, portanto, além de um sistema com o qual podemos falar e extrair texto, vamos ter sistemas com os quais podemos falar e extrair informação útil nos mais diversos domínios. Se quisermos usar a imagem das vagas,
talvez isto venha a ser a segunda vaga que vamos observar nos próximos anos. Miguel Poiás Maduro, acha a expressão inteligência artificial adequada? Porquê inteligência e porquê artificial? Bem, a ideia de inteligência é porque estes sistemas funcionam e comunicam connosco de uma forma que nos leva a pensar que eles são inteligentes. Aliás, o famoso teste Turing era isso. Eram duas pessoas em salas separadas sem saber que estavam a comunicar com um computador, que no fundo confundiam, julgavam que estavam a comunicar com um ser humano. Esse era o teste que terminava, a partir do qual existia uma inteligência artificial. Daí vem, penso que essa expressão de inteligência artificial. Já agora, porquê inteligência e porquê artificial? Não quer entrar um pouco mais em pormenor? Porque do ponto de vista... É inteligência? Isso depende do que nós definimos como inteligência, Exato. não é? Eu acho que se nós tivermos em conta que inteligência implica uma dimensão de criatividade, se calhar ainda não são inteligentes. Ou se acharmos que a inteligência tem, para usar por exemplo o nosso António Damas, uma dimensão emocional e não pode ser apenas analítica, racional, então não são inteligentes ainda dessa forma. Porque eu aliás costumo dizer, quando as pessoas dizem que temem os sistemas de inteligência artificial que se comportem totalmente como tenham a capacidade de sentir de um humano, eu digo que isso não me preocupa tanto, porque se eles sentirem como um humano, então nós podemos lidar com o humano e os problemas que eles colocam são os mesmos de qualquer outro humano. Preocupa-me um sistema que seja analiticamente superior a nós, na sua capacidade analiticamente, sem ter a nossa sensibilidade, a nossa empatia social. Aí levanta-se uma questão, eu agora passo a palavra ao Arlindo Oliveira. Acha que os robôs se afeiçoam aos humanos? Por enquanto não. Mas podem simular isso, por enquanto, podem com boa vontade podem simular ainda. Quem é que os ensina a simular? Podem ser programados para simular. Podem, por exemplo, olhar para as faces das pessoas e detectar as emoções. Isto é uma coisa que já se consegue Chorar fazer. e rir também? Eles podem detectar isso. Depois podem ser programados para fazer coisas desse tipo, ao espanto, etc. Mas por enquanto, por exemplo. Bem, exato. Mas por enquanto digamos, é um bocadinho artificial, quer dizer, não é um sentimento genuíno, uma vez que não vem da natureza deles, é uma coisa programada. Mas, por outro Portanto, lado, os robôs não podem, não podem agora. Eu disse agora. No futuro isto é um bocadinho mais complicado, porque é o que estava o Miguel a dizer, que é, nós provavelmente teremos interesse em que alguns desses sistemas tenham algum tipo de empatia, justamente para eles terem sensibilidade para as coisas que nos interessam, não é? Se não podemos arriscar-nos aqueles, eventualmente até tentar fazer o melhor, sei lá, resolver o que é melhor para a economia ou para o planeta, fazerem coisas muito disparatadas porque não têm empatia com os seres humanos e não sabem que os seres humanos preferem estar vivos a estar mortos ou preferem viver bem a viver mal. Portanto, esta questão da empatia nos sistemas é uma questão importante, uma fonte de discussão. Há as pessoas que acham que não devemos criar sistemas com empatia justamente para eles terem esta sensibilidade para as questões humanas. E há uma corrente oposta, aqui há muitas correntes nisto da IA, e há uma corrente oposta que diz, não, nós não queremos que os sistemas de inteligência artificial sejam mais do que ferramentas, queremos que sejam apenas ferramentas utilizadas por seres humanos, e a empatia tem de vir dos utilizadores. Mas no caso da tese da empatia, que empatias é que eram transmissíveis e desejavelmente transmissíveis aos robôs? Por exemplo, o Arlindo provavelmente saberá, até que terá mais exemplos que eu, mas eu posso fornecer que é uma questão que normalmente é suscitada, que é, se nós colocarmos a inteligência artificial, por exemplo, pode ter um impacto tremendamente positivo na saúde, ao nível de diagnósticos, da qualidade de diagnóstico, ao nível da democratização no acesso à saúde, porque significa que pessoas no meio do nada podem, através de um smartphone, ter o mesmo diagnóstico como se estivessem num hospital de ponta noutro ponto do mundo. Mas, por exemplo, se nós colocarmos os sistemas de inteligência artificial depois a tomar decisões sobre até quando é que vale a pena continuar a pagar um determinado tratamento muito caro a uma certa pessoa, se eles tomarem essa decisão só numa análise pura, fria de custo-benefício, se calhar eles vão interromper o tratamento, interromper máquinas que estão em funcionamento em circunstâncias que muitos de nós não interromperiam, não é? Alguém, por exemplo, que está em coma há muitos anos, que na nossa sociedade a família tem direito a manter essa pessoa. Se for um sistema de inteligência artificial, lá está, sem empatia emocional, sem valorizar a vida humana, fazer um mero cálculo custo-benefício, vai interromper aquela máquina de funcionar. Portanto, lá está, há áreas em que existirá seguramente esta pulsão no sentido de lhes atribuir essa dimensão de empatia. Mas quem é que decide qual é o bom e o mau? É o bem e o mau? Enquanto formos nós, eu acho que é o positivo. De uma altura da mesma forma que, por exemplo, eles hoje já têm a capacidade de fazer programação e até há pouco tempo eram apenas programados, hoje em dia eles próprios podem programar.
se calhar no futuro vai crescentemente, vamos chegar a situações em que eles próprios vão ter a capacidade de tomar, digamos, meta-decisões, não é? Mas o bem e o mal são diferentes em Portugal ou na China, por exemplo. Claro, mas por isso é que também os modelos, essa é uma questão que, se quiser, por exemplo, já nos leva a uma certa dimensão de geopolítica, que é em que medida é que diferentes comunidades e sociedades vão fazer diferentes juízos do que delegar em termos de decisão em sistemas de inteligência artificial. Uma coisa muito mais simples. Nós podemos, hoje em dia, já seria muito fácil ter os processos de licenciamento, temos falado muito isso em Portugal, feitos por sistemas de inteligência artificial. E tomar ou então tomar decisões judiciais de medidas da pena de sistemas de inteligência artificial. E que, num certo sentido, seriam mais objetivos, mais incorruptíveis. Mas as pessoas, muitas vezes, necessitam, a comunidade necessita que certas decisões sejam tomadas ainda por humanos, por uma questão de lhes reconhecer a legitimidade, sem a qual não lhes reconhece legitimidade. Esse tipo de decisões são decisões que cada comunidade tem de tomar e pode tomar de forma diferente. Depois a outra questão é saber em que medida é que nós conseguimos, de forma efetiva, garantir que a forma como nós decidimos regular a inteligência artificial é aquela que vigora no nosso espaço. O Miguel Poiares Maduro já recorreu à inteligência artificial. Já. Digo de uma forma ainda. Que progressos é que conseguiu em concreto? Não, por exemplo, para sistemas de notas de rodapé, por exemplo, é muito útil para completar cada vez mais. Nós, e eu próprio comecei e faço isso até com os alunos hoje em dia, por exemplo, para fazer exames, já fiz um exame em que pedi ao ChatGPT que desse uma resposta e depois pedi aos alunos que comentassem a resposta do ChatGPT, para evitar que eles fossem ao ChatGPT. Portanto, foi uma forma de dar. E há questões muito interessantes, engraçadas, por pedir ao ChatGPT, por exemplo, para redigir uma lei, e ele é relativamente eficaz. E o Arlindo Oliveira já recorreu. Mas estamos a falar só do ChatGPT, mas há muitos outros softwares, como dizia o Arlindo, que vão utilizar essa inteligência artificial em muitos outros domínios. Já, no seu caso concreto, já. Sim, obviamente, já usei. Nós também trabalhamos nesta área, portanto, nós além de usarmos estes modelos de linguagem, também os desenvolvemos e os melhoramos e fazemos investigação em que condições é que eles funcionam melhor, em que funcionam pior. Não temos, estes grandes modelos de linguagem são difíceis de desenvolver de raiz sem ter essas capacidades. Essa é uma questão importante, aliás, do ponto de vista geopolítico. São precisas muitas dezenas ou centenas de milhões de euros para desenvolver estes modelos, mas depois há coisas que se podem fazer, afinações, etc. Há uma série de trabalho. Portanto, eu não só uso como o utilizador, digamos, mas também os desenvolvemos e desenvolvemos as tecnologias que estão por trás disto. Agora, eu acho que eles são muito úteis. Por exemplo, quando é simplesmente para obter factos, eu acho que o Google continua a funcionar. Se a pessoa quer saber em que ano é que foi a batalha de não sei quantos, não vale a pena perguntar ao ChatGPT, que aliás às vezes inventa. Mas nós temos, mas relaciono-me este tema com este, dois temas que ninguém se lembrou de relacionar, ou diga-me como é que isto aqui pode ter alguma relação com aquilo, tendem atenção àquilo. São coisas onde ele se dá surpreendentemente bons resultados. Às vezes são temas que nenhum ser humano provavelmente nunca relacionou, portanto temas muito diferentes. Agora, sendo que penso que o Arlindo confirmará isso, mas penso que um dos desenvolvimentos que vamos ter a muito curto prazo, já estamos a ter, é a integração dos motores de busca com os sistemas de inteligência artificial. Com os sistemas de inteligência artificial a poderem ir buscar e alimentar-se com base na informação dos motores de busca e, portanto, a atualizarem-se muito mais rapidamente e a terem acesso a muito mais informação em tempo real. E, por outro lado, com os motores de busca a começarem a utilizar os sistemas de inteligência artificial e, portanto, as respostas do motor de busca já serem também... As duas tendências já existem. Portanto, os motores de busca, de facto, neste momento já usam técnicas de modelos de linguagem. E, por exemplo, o ChatGPT, embora haja muitos outros modelos, o Mistral, o Llama, etc., mas o ChatGPT tem um conjunto de plugins que a pessoa pode usar, por exemplo, para fazer matemática ou para aceder diretamente, sei lá, o que é que neste momento estão a falar no Twitter ou o que é que estão a falar no Google. E, portanto, são estas ligações entre a capacidade de perceber a linguagem e aplicações específicas que eu acho que vai ser a próxima grande vaga. Isso leva a uma questão mais ampla, que é a seguinte: os humanos, a sociedade civil, o ensino, os Estados, as organizações internacionais vão evoluir, vão organizar-se de modo a funcionar de outra maneira devido à inteligência artificial. E o descanso, as férias, os museus, tudo isso, a inteligência artificial vai ter uma ação, um papel predominante para mudar muita coisa em áreas, portanto, mais vastas, desde o funcionamento do Estado até às férias, até aos museus, até o que quiserem. A visão, digamos, mais
tradicional, mais standard dos economistas é, bom, nós vamos conseguir ter mais produtividade, porque as pessoas vão trabalhar menos horas, e portanto as pessoas terão, por um lado, mais tempo livre, o que é uma coisa boa, por outro lado, eventualmente, menos emprego. Neste momento, nós não estamos muito limitados para a falta de emprego, pelo contrário, estamos limitados para a falta de talento. E, portanto, eu penso que até é bom que haja estas competências a ser usadas para melhorar a produtividade. Mas num futuro mais distante podemos assumir que, de facto, há algumas profissões que poderão desaparecer inteiramente ou desaparecer em grande parte. Mas a visão standard, digo eu, dos economistas é esta. Vamos ter mais tempo livre com o uso de tecnologias mais avançadas. Mas nós também pensámos que íamos ter mais tempo livre com os computadores. E não aconteceu bem isso, não é? Pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais tempo de volta dessas engajadas, para usar. Engajadas. E, portanto, estas teorias nem sempre são tão lineares assim. Talvez as pessoas passem mais tempo com os sistemas de IA. Talvez o facto de poderem fazer mais coisas os estimula a trabalhar mais, para obter mais resultados, serem mais ricos, etc. Acho que é relativamente difícil antever a dinâmica que as sociedades vão ter num sistema onde existe inteligência disponível mais barata do que hoje. Quer dizer, a inteligência hoje já existe, temos é de pagar a uma pessoa, não é? Mas a inteligência artificial é muito mais barata e, portanto, imagino que uma grande empresa de advogados, em vez de contratar 200 estagiários, tem lá um sistema de inteligência artificial que traz isso. Muda a dinâmica de uma empresa de advogados, não é? Mas vai valorizar outro tipo também de capacidades, claro, de competências. Claro, eu costumo dizer, por exemplo, nas cidades de advogados, que eu conheço bem, a capacidade de negociação, por exemplo, a capacidade de pensamento estratégico, de desenvolvimento, são competências que vão passar a ser muito mais valorizadas. Agora, due diligence, cruzamento de dados, por exemplo, investigações financeiras complexas no Ministério Público, vai tudo ser muito facilitado e pode ser feito por sistemas de inteligência artificial de uma forma muito mais eficaz, gerando alertas, identificando os cruzamentos desses dados. Portanto, eu estou de acordo. Eu acho que o que nós temos certeza é que vai mudar a organização de trabalho, vai mudar a organização da economia. Que economia e que modelo de organização de trabalho é que isto vai conduzir, ainda não temos certeza. Sim. Agora, eu acho que vai ajudar. Eu estava a puxar a conversa mais também para o lado cultural, para os museus, por exemplo, para... Mas mesmo aí, por exemplo, viagens, também vai-nos pode-nos libertar mais tempo para utilização disso. Também nos pode libertar mais tempo e facilitar-nos, nós próprios, desenvolvermos esses gostos pessoais. Quer dizer, a inteligência artificial vai-nos permitir ser músicos sem saber escrita musical ou sem saber compor. Ou ser programadores sem saber programar. Exatamente. Vai-nos permitir isso, vai-nos permitir pintar sem saber as técnicas da pintura. Não é? Agora é outro tipo de momento criativo, outra forma de criatividade em termos de pintura ou de autor musical. Mas eu queria responder a um outro ponto que se citou, que é como as organizações se vão adaptar. Eu acho que, independentemente das consequências, de qual vai ser o modelo económico que vai daqui a resultar, o modelo, nós temos de começar a repensar já, por exemplo, o nosso modelo fiscal à luz do impacto potencial da inteligência artificial. Fiscal? Sim. Por exemplo, por causa da redistribuição de rendimentos, porque estes sistemas arriscam-se a concentrar rendimentos em grandes empresas, em um conjunto de pessoas, e portanto a questão da redistribuição de rendimentos acho que vai ser uma questão importante. Em termos gerais também se pode fazer a pergunta como é que a inteligência artificial pode beneficiar os mais carenciados e não apenas os mais ricos. Pode. Porque são os mais ricos que têm dinheiro para investir. Vou-lhe dar um outro exemplo do direito. Hoje a inteligência artificial pode permitir a uma pessoa com muito poucas condições ir a um site e pedir que lhe seja feito um contrato modelo de arrendamento. E de outra forma, essa pessoa que não tem meios tinha de ir pagar um advogado e se calhar não podia pagar o advogado. Só para dar um exemplo. Portanto, há aspectos em que pode. Agora, também é óbvio que, potenciando outro tipo de competências que normalmente estão associadas a pessoas mais qualificadas, também pode agravar a desigualdade. Portanto, pode ter um impacto no combate às desigualdades, na democratização de acesso a muitos bens e serviços, mas também pode agravar aspectos de desigualdade na sociedade. E o que é possível fazer para evitar este lado mais negativo que acabou de referir? Lá está, é a forma como nós vamos programar estes sistemas de inteligência artificial, como os vamos regular. Por exemplo, uma das preocupações que tem sido muito focada por juristas e politólogos que estudam a inteligência artificial é a circunstância da inteligência artificial decidir com base no passado e em padrões de decisões que resultam de informação que vai recolher ao passado. Não tem visão de futuro? Não só não tem visão de futuro, como é enviesada
por eventuais formas de comportamentos discriminatórios que sejam estruturais na sociedade. Se nós pedíssemos a um sistema de inteligência artificial que contratasse pessoas, decidisse quem devia ser contratado, e esse sistema fosse alimentado com informação apenas até ao início do século XX, só ia contratar homens, provavelmente não contrataria mulheres. Portanto, estes enviesamentos resultam, e lá está. Como é que nós corrigimos isso? Corrigimos através de programação, que por sua vez resulta de escolhas regulatórias que nós fazemos enquanto sociedade, para corrigir esse tipo de problemas que a inteligência artificial pode trazer. E a quem é que compete fazer essas escolhas corretoras? À comunidade política. Exatamente. Todos nós. Todos nós. Agora, outra questão é que depois a inteligência artificial também tem impacto na democracia. E nos países mais ricos, nos países mais pobres. É óbvio. Mas tem um potencial muito grande de correção de desigualdades. Tem um potencial de agravamento de desigualdades, mas também tem um potencial muito grande de correção de desigualdades. Portanto, depende das escolhas que nós fizermos, se vai potenciar a diminuição de desigualdades, se vai potenciar a organização democrática da sociedade ou se vai agravar essas desigualdades. São as escolhas que nós fizermos dentro da nossa capacidade que tivemos de controlar a tecnologia. Pois há sempre um risco de nós, quando estamos a lidar com tecnologias que são novas, fazermos escolhas que julgamos vão ser eficazes, mas não são, porque não temos essa capacidade de controle total da tecnologia. Depois também há questões que estão ao lado, mas que são importantes, como por exemplo os direitos de autor, não é? Sim. Teve agora em foco por causa da utilização. Há uma questão muito interessante de informação que era pertença, que era propriedade do New York Times, por exemplo. Mas um dos problemas interessantes agora que é irónico, é que durante muito tempo as plataformas digitais usaram dados e informação resultante dos órgãos de comunicação social, dos jornais, e os mídias queixavam-se disso e eles defendiam-se que isso era a utilização livre, etc. E agora são as plataformas digitais, os motores de busca, que estão a queixar-se que as empresas de inteligência artificial estão a utilizar aquilo que eles criaram sem lhes pagarem os direitos de autor. Portanto, é engraçado que aquela tensão antiga agora está a operar ao contrário. E os mídias também. A pergunta é muito complicada, quer dizer, a questão é muito complexa, porque se um destes temas lê um artigo do New York Times ou do Expresso e depois usa esse conhecimento para elaborar uma resposta ou responder para treinar, a uma coisa... Então para treinar. Sim, exato, foram usados para treinar, mas depois se usa artigos do Expresso, por exemplo, para dar um exemplo, para responder a pergunta, está ou não a violar o copyright, não é? Exato. E a resposta aí não é nada fácil, porque é claro que se ele... Nós entendemos que sim. Pois, por exemplo, se for palavra por palavra não há dúvida, não é? Mas imaginemos que ele pega naquilo e constrói uma teoria à volta daquilo que não tem nada a ver com o texto propriamente dito. É uma resposta muito complicada. Temos agora um caso nos Estados Unidos, o New York Times pôs a OpenAI em tribunal e vamos ver o que é que os tribunais americanos decidem. Eu acho que os modelos tradicionais não são adequados para lidar. E, portanto, nós vamos ter de encontrar formas de repartir, lá está, de forma igualitária a criação de valor por estes sistemas ao longo de toda a cadeia de produção. Vamos ter de encontrar isso, mas não será, penso, dentro dos modelos tradicionais que vamos encontrar a forma adequada de o fazer. Sim. Mas é normal que o New York Times o use, porque é uma forma de pressionar no sentido que se encontre essa repartição equilibrada de valor. Mas a pergunta é muito interessante, já agora só perder 30 segundos, quando perguntaram ao Samalta, mas vocês não se importam que as pessoas leiam os vossos artigos e depois usem o que aprenderam dos artigos para ter conversas e isso? Não, isso é a nossa missão. Então e porque é que isso não pode ser para sistemas de inteligência artificial? Não, porque isso aí já é diferente. Portanto, é uma questão complexa, não é? Quer dizer, o que pessoas podem fazer... É o mesmo que os quadros, não é? Por isso é que eu estava a dizer que o modelo tradicional não é fácil. Não é? Agora, a pergunta seguinte é se vamos a caminho daquilo que eles chamam AGI, Artificial General Intelligence, software capaz de apreender e de aprender qualquer tarefa ou qualquer assunto. Isto vai crescer, vai... Eu acho que os temas vão se tornando mais... Quer dizer, há uma grande divergência também na comunidade científica. Primeiro, se o próprio conceito faz sentido. Se o conceito de AGI é um conceito bem definido, ou se, pelo contrário, é uma ideia um bocadinho nebulosa que nós temos, quer dizer, não é a inteligência de uma pessoa, é toda a inteligência de uma civilização, que é uma coisa muito mais complexa. Mas admitindo que sim, que pensamos em sistemas que têm essa capacidade de criar coisas novas, de juntar, eu estou convencido que eventualmente chegaremos a sistemas que têm competências muito semelhantes às da maior parte dos seres humanos. Acho que teremos isso. E vamos ter de aprender a viver numa sociedade onde esses agentes existem, não é? Onde podemos ter um jurista que é 99% digital, talvez haja lá um partner que no fim
Portanto, Faz um controle e se calhar esse controle é mais para dar conforto aos seres humanos do que um controle de substância. Ou um médico, que enfim, um sistema que faz os diagnósticos, mas depois no fim há um médico valida o diagnóstico, mas até pode acontecer que a substância não seja muito, é mais garantir, é o human in the loop, a pessoa no loop, e garantir que os sistemas não são completamente autónomos. Mas eu acho que sim, acho que vamos assistir, enfim, não quero aqui fazer extrapolações, mas acho que nos próximos 10 a 20 anos vamos ter sistemas muito, muito competentes em determinados domínios, e esses domínios vão se alargar. E vamos ver se essa evolução não é mais... Porque esta foi mais rápida do que se contava, não é? Portanto, não, é impossível prever. Agora, a questão seguinte também é saber até que ponto é que a IA, a inteligência artificial, pode ser usada por grandes poderes mundiais, seja a China, seja a Rússia, seja os Estados Unidos, como arma, digamos, pode ser arma. Sim, pode ser usada como arma militar, pode ser armamentos militares que utilizem a inteligência artificial, pode ser usada como mecanismo de controle dentro de uma sociedade. É interessante quando a internet apareceu, muitos viram a internet e os motores de busca, sobretudo a democracia, como um espaço de democratização e de liberdade, e até o risco era excesso de liberdade. Mas também houve quem dissesse que te visse com muito receio. Sim, e há um livro muito famoso do Lawrence Lessig, que é um professor de Stanford, que se chama Code and Other Laws of Cyberspace, em que ele defendia desde o início que não era bem assim, que podia, pelo contrário, ser um instrumento de controle e de tirania, porque quem controla o código podia, a partir do controle desse código, controlar aquilo que se pode falar. Se nós chegarmos à China hoje em dia e formos a um motor de busca e perguntar sobre os principais líderes da China, só aparece informação oficial sobre eles, não aparece nenhuma informação crítica. Portanto, há um controle brutal da informação. Sim. Porque eles controlam o que circula dentro do Isso já acontece hoje em dia. E a inteligência artificial pode amplificar esses instrumentos de controle autoritário de uma forma brutal. Também pode, noutro tipo de risco que pode comportar, que é aquele de interferência de determinados Estados, e desde logo ditaduras, regimes autoritários, nas democracias. Porque a inteligência artificial, e não só a inteligência artificial, mas toda a transformação digital que está a ocorrer, muda aquilo que eu costumo falar dos pressupostos cognitivos, epistémicos e deliberativos da democracia. Cognitivos é como é que nós formamos a nossa opinião. Epistémicos é como é que nós concordamos no que é verdade ou falso. E deliberativos é como é que nós discutimos entre nós e tentamos reconciliar ou arbitrar as nossas posições. Tudo isto era assim. O que é que tem a ver com isto tudo? Muda tudo isso, porque, por exemplo, antigamente eu formava as minhas opiniões com base no que os jornais traziam, nas opiniões favoráveis a um lado, favoráveis a outro lado, nas manchetes que davam mais ou menos saliência a certos temas. E na rádio, na televisão. E na rádio, televisão, jornais, na internet, na comissão. Portanto, isso, quem eram os editores que de certa forma contribuíam para a formação da minha opinião ou para determinar o que era falso ou mentira? Eram os jornalistas, era o jornalismo. Hoje em dia passam a ser algoritmos, que no futuro serão algoritmos definidos pela própria inteligência artificial, mas não que vão só o editar. Havia muita gente com os seus sites. Claro, mas é um processo totalmente diferente na edição do espaço público, daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, daquilo que ganha, dos temas que ganham menos ou mais saliência, do que resulta do funcionamento dos algoritmos que temos e vamos ter cada vez mais sofisticados, que são mecanismos de edição de informação e de edição do debate público substancialmente diferentes daqueles do passado. E quem puder programar, agir isso ou trazer informação falsa, é óbvio que está a condicionar esse espaço público. Não, quer dizer, neste aspecto, claramente houve uma evolução nas últimas décadas. Não é? Desde a informação que obtínhamos vinha completamente dos meios de informação, televisões e jornais. Depois apareceu a internet, as redes sociais, etc. E alargou, não é? Há milhares de milhões de pessoas que podem pôr a sua opinião na coisa. Mas agora estamos num novo nível, vamos entrar num novo nível onde pode haver agentes e sistemas destes que também colocam e manipulam e distorcem a informação. E, portanto, há de facto... Agora, eu acho que nós... E aí os robôs também são um agente, não? Os robôs são agente. Agora, eu acho que na questão geopolítica é preciso... não temos
a tentação de pensar que a inteligência artificial são só os modelos de linguagem. Há muito mais coisas na inteligência artificial. Há a visão por computador, que permite o reconhecimento facial, permite os mísseis inteligentes, os drones, etc. Há todas as componentes de análise de imagem de satélite, etc. E, portanto, há muitas questões em que a inteligência artificial pode entrar quer na questão da guerra direta, quer na questão da influência económica, que também está por trás das guerras. Não é? Um país que domina uma determinada tecnologia tem uma vantagem. E neste momento nós estamos a ver países como a Arábia Saudita, o Abu Dhabi, a China, obviamente, a Índia, com ações muito fortes, a Europa, em particular a Alemanha e a França, com ações muito fortes no sentido de desenvolver tecnologias alternativas aos Estados Unidos. Estamos a falar de investimentos da ordem das dezenas de milhares de milhões de euros para tentar garantir que os Estados Unidos e a China não são os únicos a ter acesso a esta tecnologia. E, portanto, há aqui da mesma maneira que uma corrida ao armamento, com destruição nuclear, económica, houve um regresso enorme de auxílios de Estado, exatamente, com muitas destruções, no sentido que os Estados identificaram estrategicamente a importância de investir nesta área de inteligência artificial e estão a colocar. E é óbvio que os Estados têm mais dinheiro, mais músculo financeiro, são aqueles que provavelmente vão avançar mais rapidamente. E vão regulamentá-lo e limitar e marcar limites. Acima de tudo vão desenvolver, vão querer desenvolver. Quer dizer, nós assistimos a isto na Guerra Fria, não é? Com a corrida aos armamentos para as grandes potências. Assistimos a isso antes, na Segunda Guerra Mundial, para a corrida ao armamento mais tradicional, mas agora a inteligência artificial é claramente uma tecnologia que é fundamental para o poder económico e político das nações, e portanto há um investimento. Portanto, quanto maior for o Estado e a nação, mais possibilidades tem, quanto mais pequeno. Exatamente, Portugal não poderia investir 40 mil milhões de euros em tecnologias como o Abu Dhabi está a fazer. Sendo, por exemplo, dentro da União Europeia, isto coloca um problema grande, que é um agravamento da destruição da concorrência no mercado interno, não é? Porque ainda agora a Comissão Europeia aprovou um auxílio de Estado substancial na Alemanha ou na França, agora na Alemanha ou na França, porque essa empresa estava em risco de ir para os Estados Unidos da América para beneficiar de um auxílio competitivo. Mas quem é que são os Estados dentro da União Europeia que podem dar isso? Ricos. São os mais ricos. Claro. E portanto isto é uma destrução. Para para a União ser competitiva a nível internacional, agravam-se as destruções dentro do mercado interno e dentro da União Portugal, Europeia. o que é que se pode fazer para melhorar ou para proteger? Não é uma pergunta fácil. Eu penso que esse caso, portanto, há várias tecnologias que são importantes para isto. Obviamente o desenvolvimento dos modelos, provavelmente dito, mas depois há tecnologias digitais, os chips, os circuitos integrados, onde nós também estamos, para dizer a verdade, toda a Europa estava muito atrás da Ásia, não é? A Taiwan e China. Os Estados Unidos em 2021 decidiram inverter isso. Agora a Alemanha fez um grande investimento, 10 mil milhões para manter uma fábrica de circuitos integrados na Alemanha, e tanto a Alemanha como a França têm investido bastante em empresas como a Mistral na França, nestas áreas. E portanto neste momento são de facto os grandes países. Estamos a falar realmente essencialmente da França e da Alemanha na Europa e dos outros que eu já referi, que têm esta quantidade de investimento. Portugal, para termos uma ideia, estes investimentos que estão a ser feitos agora é da ordem das dezenas de milhares de milhões de euros, são maiores do que todo o PRR que nós temos em Portugal, que era à volta de 16 mil milhões, agora aumentou um bocadinho, mas portanto as escalas são avassaladoras, e portanto eu acho que Portugal a única coisa que pode fazer é ter parcerias com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, e tentar nestas parcerias extrair valor e colaborar, mas quer dizer, nós dificilmente seremos dominantes. Nós podemos tentar, do ponto de vista na nossa abordagem estratégica para a União Europeia, europeizar estas políticas. Teríamos interesse nisso. Quanto mais elas forem políticas europeias, quanto mais, por exemplo, a própria política de auxílios de Estado assentar em recursos próprios, que é a própria União Europeia que passa a distribuir, portanto lá está o tal reforço da capacidade orçamental da União Europeia, e que certas políticas que têm uma dimensão transnacional muito grande passassem a ser financiadas pela própria União Europeia, isso evitaria as destruções dentro do mercado interno. Não? Significaria que empresas e projetos, quem tivesse projetos em Portugal com capacidade e com valor acrescentado nessa área, poderia concorrer e obter esses financiamentos. Claro. Mas isso é a posição que nós podemos tentar ter no âmbito da União Europeia, não quer dizer que vá ser fácil que essa posição vingue no seio da União Europeia. Até que países como a Alemanha e a França, embora não tenham dimensão, obviamente, da China ou do Japão, mas têm alguma capacidade económica, e há questões de linguagem que também entrou nisto. A França, o Mistral, é um modelo que foi muito desenvolvido a pensar no francês. A Índia agora está a desenvolver modelos para linguagens da Índia, não é?
E, portanto, há aqui questões que também têm a ver com mais uma vez, com questões geopolíticas. Exatamente. Alguns Estados usam a língua como forma de Exatamente, protecionismo económico. Já agora, a Europa, no certo sentido, também está a utilizar a sua capacidade reguladora. O facto de ter sido o primeiro país a adotar um modelo mais com princípio mais global de regulação da inteligência artificial e de o estar a procurar fazer e implementar, é ao mesmo tempo uma forma de abordar alguns dos problemas e desafios que a inteligência artificial traz, mas também é um instrumento geopolítico para a União Europeia. Porque ela vai utilizar isso depois enquanto obstáculo e à entrada de outros sistemas na Europa. Embora esta legislação, por exemplo, causou divergências dentro da União Europeia, com a Alemanha e a França de um lado e os outros países do outro, justamente porque a Alemanha e a França têm capacidade de uma capacidade que os outros não têm. E querem que este modelo regulador seja, no fundo, um modelo regulador assente nas indústrias e no que existe na França e na Alemanha e, portanto, ajude, no fundo, a consolidar essa posição, não é? Que realmente os países maiores têm interesse em criar gigantes porque podem realmente alimentar e criar gigantes de inteligência artificial, não é? Mas os países mais pequenos... Mas a nossa abordagem nunca poderá ser aquela de nos tentarmos combater com eles enquanto país pequeno. Tem de ser, no meu ponto de vista, de mudar a escala das políticas públicas para o nível europeu. Temos de optar por ir para um setor de nicho, já que não podemos criar gigantes. Primeiro, como eu disse, acho que nós temos de europeizar. Quanto mais europeizarmos estas políticas, melhores para nós. Temos uma política única a nível europeu. Isso é o ideal, mas sabemos também como é que é a Europa. Enquanto não tivermos, temos de tentar apostar a nível nacional. O que é que podemos fazer? Nichos. Nós temos uma pequena vantagem com a língua portuguesa, que apesar de tudo é uma língua bastante difundida, não é? Por outro lado, é preciso dizer que estes modelos são muito competentes também em português, embora tenham sido treinados especialmente em inglês. Há paralelos que podem ser estabelecidos e são muito competentes. E, portanto, essa vantagem é relativamente pequena. E depois é o problema do costume. Temos setores, temos o mar, temos o turismo, onde podemos, de facto, criar iniciativas, mas não é uma tarefa fácil. Identificar um nicho onde nós somos particularmente... Eu acho que a montante o mais importante é investirmos cada vez mais em ciência e investigação. Claro. E infelizmente não é isso a que temos assistido, nem é isso que está previsto para os próximos anos. Já é outro tema, mas esse é algo muito deprimente, devo dizer. Mas aqui ficam essas palavras de definição do futuro. Acho que estamos na hora de terminar. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado eu pessoalmente acho que foi muito interessante. Espero que os nossos ouvintes também. E até uma próxima ocasião. Obrigadíssimo pela vossa participação. Obrigado. A Próxima Vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em Hyundai.pt. Hyundai. O poder de mudar o mundo.